Fala pessoal, tudo bem? Técnico Davi da Power System Infocell, trazendo aí novidades para vocês, né? Nessa videoaula para o nosso canal do YouTube, eu vou aí estar falando um pouco sobre a leitura e interpretação correta no manual técnico do Moto G3 no setor de carregamento, a pedido aí de um de nossos inscritos, tá? Quando eu tenho um tempo aí, eu sempre trago alguma coisa legal aí para vocês, né? E procuro sempre trazer algo detalhado para que facilite aí a busca. E também o conserto, reparo aí na sua assistência técnica, você que já tem loja física ou você que ainda está iniciando aí até mesmo na sua própria casa. Enfim, você precisa acreditar, precisa confiar de que tudo vai dar certo, né? E um dos segredos aí do crescimento da nossa área é nós aprendermos a valorizar o nosso serviço, aprender a valorizar a nossa profissão. Se uma troca de um conector de carga, o mínimo a ser cobrado é R$ 80 para cima e nunca diminuir, então você vai procurar manter o preço de R$ 80 para cima, dependendo do aparelho. Nós não podemos, porque precisamos aí ser concorrentes um dos outros, se um faz 80, o outro pega e faz 60. E daqui a pouco tem gente até fazendo por R$ 30. Então, se nós vemos pessoas desvalorizando a área, é sinal de que essa pessoa ela não é comprometido para, enfim, se tornar um técnico em telefonia móvel. Porque você vai precisar pagar luz, você vai precisar comprar insumos, não é simplesmente o conector de carga, gente, tá? Deixa eu dar um sermão aqui em todos nós, para a gente compreender, porque tem técnicos que estão assistindo esse vídeo, mas também tem muito novato aí que quer ingressar na área e quer ser barateiro. Não é só o conector de carga. Já teve cliente que falou para mim: mas vocês pagam em torno de 2 a 5 a 10 reais um conector de carga e vai cobrar R$ 150 para fazer a substituição do conector de carga? Sim. Por mim, eu cobrava até R$ 1.000 para fazer a troca do conector de carga. Por quê? Porque não é só o conector de carga. Você tem o frete desse conector de carga. Você tem a solda em pasta desse conector de carga. Você tem a estação de ar quente que você investiu um valor super maior para fazer a troca desse conector de carga. Você tem o multímetro que você investiu dinheiro para poder fazer as medições antes e após a troca do conector de carga. Você tem a fita Kapton para proteção, para fazer a substituição do conector de carga. Você tem a fita alumínio que você adquiriu para fazer a substituição do conector de carga, como se não bastasse. Você tem também o álcool isopropílico para você fazer a limpeza após a substituição do conector de carga. Você tem o fluxo de pasta, né? O fluxo aí pastoso ou fluxo líquido. Então você tem diversas ferramentas, sem falar aí na pinça para você estar fazendo a remoção, o auxílio, a manta antiestática, a luva antiestática que você comprou. E como se não bastasse o conhecimento que você investiu tempo e dinheiro para trocar esse conector de carga. Então, gente, vamos valorizar a nossa profissão, tá? Já teve pessoas que pediu para mim fazer vídeos aí sobre remoção de FRP. Não vai ter esse tipo de vídeo em nosso canal, tá? Não peço desculpa aí às pessoas que aguardam esse tipo de vídeo, mas o YouTube está cheio e o nosso intuito é preparar profissionais para que aprendam realmente o reparo de placas avançado, tanto
pelo esquema elétrico, como também pelas técnicas adquiridas conforme cada videoaula vai chegando. Então, nosso intuito é muito mais do que apenas uma conta Google removida, tá, pessoal? E sempre lembrando que tem que pegar nota fiscal ou que o cliente comprove que o aparelho é dele para fazer a remoção de uma conta Google. Seja sincero, seja honesto, que você sempre vai avançar. Gente, esquema elétrico do manual do Moto G3 já aberto. Quando você precisar procurar o setor de carregamento, você vem aqui ó, em fim, que é o campo de pesquisa, e você pode estar procurando pelas siglas USB, tá? Porque nós vamos falar concernente ao USB, nós vamos verificar o defeito na linha USB, então a palavra-chave é USB. Vamos dar o Enter. Ele está pesquisando aqui, ó, ele está procurando. E você vai procurar, pessoal. Note que aqui é tudo concernente ao USB, tá? E nós já vamos chegar aí então a um resultado. CHRG, também setor de carregamento. Aqui, ó, pessoal. USB Battery. Micro USB. Você sempre vai verificar pelo conector USB e as suas pinagens, tá, pessoal? Ou você vem aqui no manual técnico, no layout da placa, e você procura aí, né? No caso do Moto G3, nós temos os contatos que ligam, então, a placa aí do conector de carga, né? Que é uma placa separada. Observamos aqui que eu abri no Mercado Livre mesmo uma imagem aí da placa do conector de carga do Moto G3. Aqui está ela, então nós vemos os contatos, o conector de carga e um componente analógico. Tá? Então aqui nós sabemos que vai ligar os contatos da placa do conector de carga. Então eu vou pegar aqui dessa letra e código, né? E eu vou colocar aqui no campo de pesquisa, vamos supor M5003. M5003. Note, pessoal, que ele vai identificar. Se eu estivesse com o esquema elétrico aqui em cima e digitasse M5003, ele já vai buscá-la para mim, ó. M5003. A partir do momento que você identificou o setor de carga no esquema elétrico, o que nós vamos fazer? Observa que nós temos M5001 ao M5005. Voltando aqui para o layout da placa, nós temos M5001, 5002, 5003, 5004 e 5005, que seriam então a parte, né, que vai fazer aí o contato, e eu vou chamar aqui para você entender dessas antenas, tá? Essas anteninhas aqui, ó, esses contatos aqui da placa do conector de carga. O que acontece? Já vou explicar logo essa plaquinha aqui. Nós temos o componente analógico e nós temos aqui 5 pinos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada contato desse, pessoal, ele é responsável por uma dessas trilhas aqui. Vamos jogar aqui, ó, vamos numerar pino 1, pino 2, vai ao pino 3, pino 4 e pino 5. Então esses contatos aqui, eles estão voltados para as pinagens do próprio conector de carga. Como que você pode estar fazendo o teste para saber de quem é quem? Você pode colocar o multímetro na escala de diodo continuidade, colocar a ponteira de prova negativa do multímetro em um dos pinos aqui do conector de carga e com a ponteira de prova positiva do multímetro encostar aqui nos contatos.
O Q bipar, ele é porque está ligado ao pino que você está testando, tá, pessoal? Então essa seria a forma aí de você estar treinando os seus estudos para um avanço mais rápido. Multímetro na escala de diodo continuidade, você vai ouvir aquele bip, né, o som, ao encostar uma ponta de prova a outra. Ponteira negativa do multímetro em um dos pinos que você quer saber qual é o contato responsável por ele, e assim o que bipar será o contato responsável, ok? Outra coisa que você deve fazer: aparelho não está carregando, Moto G3 não está carregando. Primeira coisa, você vai desconfiar se o aparelho não liga mais da própria bateria. A bateria do Moto G3, ela pode ter aí zerado, tá, pessoal? Temos clientes aí que acabam deixando de lado, né? Que acabam aí deixando de lado o carregamento antes de chegar a 1% de carga. E quando o aparelho descarrega totalmente, a bateria dele, que está a 3,65 de tensão, pode-se diminuir para 3,60, 3,50, 3,40. E aí, quando você conectar o carregador nessa placa, o aparelho não vai mais carregar. Por mais que seja o turbo, o aparelho não vai iniciar o ciclo de carregamento. Por quê? Porque é necessário ter no mínimo 3,65 de tensão na bateria para que seja iniciado o carregamento. Ok, pessoal? Então a primeira coisa que o aparelho não carrega, ele chegou desligado, apagado na sua assistência técnica, você vai fazer a medição da bateria, tá? Olha só, a bateria do Moto G3. Você vai fazer a medição da bateria. Aqui, ó, pessoal. Você vai fazer a medição da bateria no pino, né? Positivo, contato positivo e contato negativo. Multímetro na escala de 20 volts. Tá? Ponteira de prova positiva, ponteira de prova negativa. O vermelho aqui da bateria é o positivo e o preto, então, é o negativo. Não estou fazendo propaganda desse site, não conheço e muito menos recomendo, tá? Se ele é bom, alguém sabe, então que fica a seu critério. Mas eu nunca comprei por aqui, só pegando mesmo a imagem ilustrativa. Você fez a medição, tem que ter no mínimo 3,65 nessa bateria para iniciar o carregamento. Se você não encontrar no mínimo 3,65, logicamente, você só vai ter um problema, pessoal, na bateria que ela está descarregada. Tá? A caso contrário, você pode estar fazendo um teste que é mais simples do que você abrir o Moto G3. Tá? Totalmente. Você pode estar removendo, pessoal, os parafusos que ficam aí na parte de trás, bem em cima aí do conector de carga, particularmente dito, para você fazer o teste na plaquinha aí de carga do Moto G3. Você remove os parafusos, vai remover ela, não precisa tirar a frontal completa, remove ela aí pela parte da tampa traseira, conecta o carregador aqui, ó, no conector de carga e você vai verificar multímetro na escala de 20 volts. Você vai verificar aqui no pino positivo se está entrando em 5 volts, que está vindo do carregador, tá? Então, se estiver entrando 5 volts aqui nesse pino, você vai identificar nos contatos da antena, aqui, ó, tô falando antena aqui para você entender, tá, pessoal? Então, você vai verificar aqui nesse contato se tem os 5 volts. Porque se entra e não chega aqui 5 volts em um desses pinos, que é o responsável aqui pela linha positiva, então você vai ter um problema de rompimento interno de linha. Eu já solucionei muitos problemas assim, tá?
entrava aqui os 5 volts, tudo bem soldado o conector de carga, mas aqui nos contatos, que vai dar contato na placa, não chega os 5 volts. Então eu tinha um rompimento interno aqui, né, na malha aí dessa linha, que é raro acontecer, mas acontece, e então solucionava aqui com o jumper ou fazendo a substituição da placa, tá? De conector de carga. Ok? Você fazendo esse teste, você já vai evitar de abrir o aparelho. Aí porque o Moto G3 a gente sabe que abre-se pela frontal, tá, pessoal? Tem que remover a frontal para ter acesso à placa. Se acaso você conectou o carregador, não tem aqui, ó, pessoal, os 5 volts, ou você tem solda fria, você vai pegar e fazer a substituição do conector de carga ou da placa de carga completa, tá? Mas você também tem outra circunstância, que seria o aparelho liga, mas não apresenta o raio do carregamento, ou ele inicia o carregamento e não dá sequência, tem que ficar mexendo, né, o cabinho aí do carregador para ele continuar carregando. Então tudo isso traz um problema aqui na placa do conector de carga, gente. Não precisa abrir o aparelho, não precisa fazer a remoção da tela. Se acaso o aparelho começa a carregar e ao invés de carregar ele diminui a carga, você pode verificar o GND, o terra. Tá? Ele pode estar aí com pouca solda ou o pino está mal soldado, entendeu? Porque esse pino aqui, o GND terra, se ele não está bem soldado, em alguns casos ele causa o início do carregamento e ao invés de carregar, ele diminui a carga. O carregador também acontece de não ter a suficiente, pessoal. Aí o suficiente de tensão, né? Voltagem e amperagem para estar carregando essa bateria. Então tudo isso você analisa antes de abrir o aparelho. Agora, está perfeito a placa do conector de carga, todos os contatos. Você já fez a medição, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5? Aí sim, gente. Ou será a bateria, ou vai ser então algum problema relacionado aqui aos componentes do setor de carregamento, que é o que a gente vai observar agora, tá? Ao plugar o conector de carga, você precisa encontrar no conector de bateria, gente, tá? Você precisa encontrar no conector de bateria, aqui, ó, P5200, uma tensão aproximada de 4 volts. Se você plugou o conector de carga, é um pouco difícil de fazer esse teste, né? Por quê? Porque você vai ter que ficar segurando aí o conector de carga na placa, ali nos contatos, para você fazer a medição aqui no P5200, que é o conector de bateria. Tem que chegar essa tensão. Se não chegar uma tensão de no mínimo 4 volts aqui, então a gente vai passar a pegar o esquema elétrico, agora sim. A gente vem para o esquema elétrico e a gente vai analisar, né, as trilhas, tá, que concernente estão ocasionando este problema, ok? Então vamos parar com essa mania da gente sair ressoldando qualquer coisa. Tem esquema elétrico para isso, tem testes para isso. Quanto menos calor a gente der na placa, é melhor. Quanto menos contato a gente tiver com a placa, é melhor ainda, tá, gente? Então, identificado que o problema não está na placa do conector de carga, que o problema não está na bateria porque fizemos os testes, nós vamos vir aqui para o esquema elétrico, identificar ou os pinos do conector de carga ou os contatos, como no caso do Moto G3. Vamos falar aqui detalhadamente de cada um. Nós vamos iniciar aqui pelo M
M5005. Tá? Aqui nós temos o contato M5005. O contato M5005 tem essa simbologia, pessoal. E o que é essa simbologia? É a simbologia do terra, GND. Se acaso vier a quebrar, vamos jogar aqui, ó, vamos calcular aqui que esse aqui é o GND, o terra. Tá? Só estou simulando aqui, pessoal. Vou mostrar na prática, uma hora dessas aí para vocês, quem é quem aqui. Tá? Vamos simular GND, terra. Se esse contato quebrar, cair, danificar-se aqui na placa ou houver, né, um trincamento aqui da solda ou rompimento desse pino, dessa malha, não vai carregar o aparelho. Por quê? Porque falta o GND. Tá? Se acaso o aparelho está carregando, mas diminui a carga ao invés de carregar, você vai desconfiar do GND, como eu informei primeiramente, ou do próprio carregador, do cabo aí do carregamento. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu troquei o carregador, mas só trocou a caixinha, não trocou o cabo. Tem que trocar a caixinha e trocar o cabo de carregamento, que é o cabo que pode também estar com defeito, ok? Então esse pino aqui, M5005, ele é o terra. Ok, gente? Terramento. M5004. Nós vamos ter aqui, ó. Vamos acompanhar EMU e D. O underline RAW. Então nós temos aqui o pino de identificação. Ok? O pino aqui de identificação. Já eu falo dele. M5003. Nós vamos ter aqui USB, o underline DP, dados positivo, aqui do nosso conector. Tá? M5003, nós vamos ter então, o M5003 USB, dados positivo, M5002 USB, dados menos, dados negativo, e M5001, nós vamos ter então, aqui ó, no final aqui da linha tem o nome, porque ela continua em outra folha, USB VBus. Então aqui é o pino positivo, tá? É o contato, né, do pino do conector de carga positivo. Então, desse lado, 5005, nós temos o negativo e o 1 seria o positivo, tá, gente? 2, dados positivo. 3, dados menos, dados negativo. 4, identificador. Detalhei o pino 5, que é o terra. Vou detalhar o pino 1, que é o positivo. Vamos lá. Quando você identificar no manual técnico um X, é porque esse componente aqui não está lá na placa. Porém, alguns esquemas elétricos já peguei o erro de dizer aqui que não está na placa e na verdade estava na placa. Manuais técnicos, esquemas elétricos também contêm erros. Não é porque foram feitos pelos experts que não vai conter erro. Também contém erro, tá? Não da parte do engenheiro, mas da parte do desenhista, que realizou aí então o desenho do layout e do esquema elétrico, tá, pessoal? E acabou não marcando aí direito. Letra C, capacitor. Então aqui era para ter um capacitor, mas particularmente não vai ter lá na placa. Continuando a linha, nós temos aqui o capacitor 5022. Um lado dele negativo, o outro positivo. Está em paralelo então aqui na placa, tá? Se você fez o teste aqui no conector de carga que entra 5 volts, no conector aqui do contato também entra 5 volts, né? Tá chegando aqui 5 volts, não tem rompimento de malha interno, e você pluga aí na placa e não acontece nada, então nós vamos analisar a linha positiva, tá? Você vai poder plugar o conector, né? Aí de 5 volts,
vai ter que chegar aqui nesse primeiro capacitor, no lado positivo dele, 5 volts. Se acaso você pluga a placa do conector de carga aí na placa principal e você não encontra os 5 volts com o conector conectado carregador no conector, então o que vai acontecer? Você tem um problema aqui nessa linha. Pode ser que esteja antes, ou pode ser que algum outro componente está colocando essa malha aqui em curto. E é aí que a gente vai ter que analisar os componentes. Analisando os componentes, não encontra nada irregular, então a gente vai ter um rompimento de linha, tá, pessoal? Daqui para trás. Agora, se você encontra 5 volts aqui no capacitor 5022 e mesmo assim não continua o aparelho carregando, gente, o que pode ser? Os demais componentes. Nós vamos seguir essa linha positiva e nós vamos ver que nós vamos encontrar outro capacitor 5001, está em paralelo, tá? Olha só, 25 volts. Nós vamos encontrar o capacitor 5012, 25 volts. Nós vamos encontrar o capacitor 5002, 16 volts. Nós vamos encontrar o diodo 5000, 16,2 volts. Nós vamos encontrar o resistor 5019, todos em paralelo aqui, ó, na linha positiva, como vocês podem ver, tá? Todos eles. O que vai acontecer? Nós vamos encontrar aqui o resistor e nós vamos encontrar mais um diodo aqui, ó, 5001. Tá? Então, todos esses componentes estão pertencentes à linha USB VBus com positiva do conector de carga. No fim dela, nós encontramos um nome e a simbologia aí de dados analógicos, né? Nós pegando esse nome aqui, ó, da linha e colocando no campo de pesquisa, nós vamos chegar a outros lugares, pessoal. Então, nós vamos ter que procurar para onde ela está indo. Simplesmente está vindo para cá, para o U5201. Vamos pegar o desenho da placa, o layout da placa, e vamos procurar por U5201. Vamos dar o zoom. E note que nós acabamos de identificar esse CI. Então, essa linha do dado aí do positivo, ela vai entrar aqui nesse CI, no U5201. Olha só, USB VBus com. Note-se que nós temos mais um capacitor aqui e outro capacitor. Tá? Então, VBus 1 e VBus 2 está entrando aqui nesse CI. Nós temos que garantir nesse último capacitor aqui, ó, 543, vamos ver aonde está ele, C543, acima do CI, que aqui está chegando a voltagem lá do nosso carregador para entrar aqui nesse CI, o 5201. Se você garantiu a entrada, aí então a gente vai ter que verificar a saída, pessoal, tá? Porque está entrando aqui no U5201 e nós precisamos observar se tudo está dando aí continuidade nos demais componentes, ok? Mas isso eu explico aí detalhadamente no nosso curso de leitura de esquemas elétricos e a interpretação correta, tá, pessoal? Então, você que tem aí o interesse de estar adquirindo, tem o meu número aí nos comentários, eu sempre deixo aí no nosso canal do YouTube, e você pode estar falando diretamente comigo, ok? Vamos voltar aqui novamente, então. Lá na nossa linha positiva. Então, a gente já descobriu que ela vai entrar aqui nesse CI. A gente tem que garantir a entrada aqui no
5201. Ela sai aqui, ó, no contato 1 M5001 e vai lá então para o nosso CI, o 5201. Garantiu-se a entrada lá no CI? Perfeito, a gente vai observar que o defeito está dali para frente. Tá? Se não tem atenção aqui no C543, então nós temos um problema dali para trás. Está em algum desses componentes ou houve-se um rompimento interno aí da linha, tá? Sendo necessário assim um jumper, ok? Ok, você verificou essa linha positiva, que ela é a responsável por enviar então a tensão de 5 volts e vai gerar aí, após passar diversos componentes analógicos e digitais, ela vai chegar-se lá no conector de bateria com uma tensão aproximada de 4 volts para carregar então a bateria. Agora, se você está com um defeito de que o aparelho não conecta ao computador, não conecta ao notebook, não funciona OTG, então você vai ter que analisar as linhas USB-DP, dados positivo, e DM, dados menos, dados negativo. São essas duas linhas aqui que são responsáveis por essa comunicação, tá? Quando você espeta o carregador, são essas duas linhas que você espeta o cabo USB no conector de carga ligado ao computador e notebook, são essas duas linhas que são responsáveis por transmitir e receber essa comunicação, esses dados, tá? Falando em um termo que você possa compreender. Então, se você, logicamente, tem um problema de conexão, você vai identificar essas duas linhas, dados positivo e dados negativo, observar os componentes que estão fazendo partes dele, né? Você vai ter aqui, ó, FL5000 os filtros, né? Você vai ter aqui, ó, que verificar se está chegando a tensão, o contato correto aqui no pino 2 ao pino 3, pino 1 ao pino 4. Se você observar que não tem comunicação do pino 1 ao pino 4, você então vai ter simplesmente um problema aqui nesse componente. Se você verificar do pino 2 ao pino 3 não tem comunicação, você coloca aí o multímetro na escala de diodo, continuidade, não houve comunicação entre um e o outro, então tem um rompimento aqui. Ou esse componente ele pode ter caído da placa, ou esse componente aqui ele pode estar aberto com defeito, enfim, tá? O que acontece? Muita gente sem saber acaba aí arrancando um monte de componente da placa, né? Então, às vezes, você vai se deparar com até mesmo esses componentes aqui que estão em série na linha. Está em série, gente. Olha só, está em série. Se ele faltar, não vai funcionar. Tá? Aí muita gente só, mas só vou puxar um jumper. Não, ele tem aqui a sua função. Então, o recomendado é que se vá em busca de uma placa sucata e faça substituição por outro componente. O jumper, ele não soluciona o problema 100%, digamos aí 1%, porque ele só vai dar continuidade na linha, tá, gente? Mas ali você já perdeu diversas funções, né? A função verídica daquele componente, tá? Então, essa linha USB-DP e USB-DM são as linhas aí responsáveis pelos dados, ok? Então, é linha de dados digitais, tanto recebe, né, tanto transmite quanto também recebe, ok? E o pino 4 aqui, o contato 4, você vai ver o capacitor, né? Você vai ver outro capacitor aqui, outro capacitor, um resistor em série, um diodo logo aqui acima. Você vai ver o ID, o contato aí, a linha de identificação.
Tem muita gente que sempre fala para mim, professor, eu analisei a linha positiva completamente e infelizmente não carrega, mas chega lá no conector de bateria a tensão correta para carregar e simplesmente não mostra o raiozinho carregando. Gente, evolução, pino 4, identificador. Esse pino aqui, essa linha, é a responsável por transmitir a comunicação de identificação do raiozinho da bateria. Você plugou o carregador. O pino 1 e o pino 5, terra e positivo, estando bem soldados, o pino 1 vai ser o responsável por levar essa tensão nos primeiros componentes analógico ao componente digital, para que esses 5 volts ele tenha uma queda de tensão e chegue então no pino da bateria, pino positivo da bateria, os 4 volts aproximadamente para carregar essa bateria. Então ele é quem vai ser o responsável por fazer essa transmissão de tensão. Agora, o pino responsável pelo raiozinho já não é o 1, gente. Não é o contato 1, seria o contato 4. ID, identificador. Se está chegando a tensão perfeito, mas houver um problema aqui no contato 4, então não vai mostrar carregando. O aparelho até está subindo carga, mas não mostra em tempo real. Não mostra o raiozinho quando você pluga o carregador, não mostra o raio. Não vai mostrar em tempo real 60, 65, 68, 74 e assim por diante. Será necessário que você deixe carregando e após reinicie o dispositivo, tá, gente? Para que você veja a porcentagem correta que a bateria se encontra agora. Mas, se você quer solucionar o problema, você identifica o pino positivo, ok? Fez as medições, vai identificar o pino agora ID, identificador. É ele o responsável. Se houver uma falha aqui no capacitor 5020, pode colocar essa linha aqui em curto, tá? Se houver a retirada aí desse resistor 5000 que está em série, já não vai ter o funcionamento do identificador, ok? Então você vai seguir essa linha. Ela é responsável pela identificação, raiozinho da bateria, porcentagem, tá? Então se você pegar aqui, ó, é uma linha de dados digitais, você pegar esse nome e colocar logo aqui acima e sair procurando, você vai ver aqui, ó, que ele vai se achegar-se, gente, né? Uma interface aí. Você vai ver aonde está indo essa linha, tá? Quem controla essa linha? A partir do momento que você coloca lá, ó, FACT, CABLE, DT, né? Está entrando aonde? No U1000. Se você pesquisar aqui pelo U1000, você vai identificar o componente responsável, tá? Veja que a gente tem a nossa memória e temos o responsável aqui, o processador. Eles que se comunicam, gente. Tá? Aqui é comunicação direta. Então, se houver um problema aqui nessa linha, logicamente, não vai detectar, não vai iniciar lá o raiozinho da bateria em tempo real, a porcentagem subindo, ok? Então, através desse vídeo aí, olha só, pessoal, veja que você continuando aqui, ó, você vai ter também a mesma linha, detectação U2000. Quem é o U2000? Note-se que você também pode ter um problema aqui no PMIC, no Power Manager, tá? Então, tudo isso é uma questão de verificação, ok? Espero aí que esse vídeo ele abra um pouco a sua mentalidade, tá? Seria injusto aí eu passar todos os detalhes aí no nosso canal gratuito aí do YouTube, né? Os nossos alunos aí
teriam o privilégio de ficar chateados conosco, e com razão, mas a gente vem passando algumas informações aí para vocês, tá? Então esse pino aqui é responsável pelo terra, o 4 pelo identificador, você já sabe então, pode ter a linha positiva, mas se não tiver identificação, se não tiver comunicação, de nada vai adiantar. O 3 e o 2 são dados positivo e dados negativo. Se você tem um problema de conexão com o computador, com o notebook ou algo que for, né? Você vai vir aqui, vai analisar esses dois pinos. E se não tiver tensão, você vai analisar a linha positiva, tá? Espero aí que esses conselhos sirvam de autoajuda. E só para reforçar, temos o curso aí EAD, Ensino à Distância, de reparos em placas avançadas, smartphones e tablets. E temos também o curso EAD à Distância, de como ler e interpretar corretamente os manuais técnicos. Lá a gente fala detalhadamente, teórico e prático, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Precisando de ajuda, conte aí com a nossa empresa Power System Infocel, tá? Que Deus venha vos abençoar de uma maneira extraordinária, ok? Forte abraço aí a todos vocês. Deixe nos comentários aí os seus comentários. E sucesso aí a todos vocês.